Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E hoje eu recebo um convidado que carrega uma grande responsabilidade: honrar um legado de mais de 5 décadas e sem abrir mão da inovação. Cirurgião dentista há 21 anos, ele está à frente da Takaki Odontologia, clínica fundada pelo seu pai há 52 anos, e hoje ele já possui mais de 20 mil pacientes cadastrados e 200 atendimentos particulares quase todos os meses. Mas a sua história vai muito além da odontologia. É um homem apaixonado por esporte, disciplina e desafios, que já levou seu conhecimento em projetos sociais como África, para desenvolver sorrisos em pessoas de extrema pobreza. E eu recebo ele com muita alegria, Michi Takaki. Oi, Pri. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho dessa minha jornada de vida aqui e, quem sabe, poder ajudar algumas pessoas, ou que seja uma pessoa, a ter um pouco de visão de mundo, tanto de vida quanto de negócios e empreendedorismo, para que possa melhorar aí. E é um grande desafio, viu? Porque muitas pessoas acham que é fácil pegar uma empresa deixadas por pais, e não é. É muito difícil. Para mim, eu sempre falo que você dar continuidade numa empresa familiar é muito complexo. Por quê? Existem, duas coisas, o negócio e o familiar, que é muito junto. Então, no caso do meu pai, ele começou muito pequenininho, que nem quando ele montou a clínica, que era um consultório, a sala dele tinha 16 metros quadrados. Nossa! Ele transformou isso numa estrutura de 500. Como que você fala para uma pessoa dessa hoje em dia, pai, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, de uma forma respeitosa? Então, esses atritos é muito difícil, gera um pouco de trabalho, mas, como é que eu posso te dizer? É muito prazeroso. Ao mesmo tempo, a gente está ali com o pai, com a família, e ver que aquele legado que ele construiu, a gente, graças a Deus, estamos conseguindo manter e melhorar cada dia mais. Que incrível! E conte aqui um pouco pra gente quem que é o Michi por trás da marca, por trás desses títulos. Bom, o Michi é um cara, assim, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito simples, né? Lógico, a gente tem nossos gostos, tudo, mas eu sou um cara que eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de esporte radical, então é isso que me agrada, e eu brinco que, graças à odontologia, eu consegui conquistar muita coisa. Então eu sou muito feliz, tanto na área profissional quanto na pessoal. Sou um apaixonado por animais também, isso é uma coisa que... É mesmo? Mas muito, e eu sou esse cara aí. E me conta, qual foi, assim, o maior ensinamento que o seu pai deixou para você? O maior ensinamento que ele fala sempre até hoje, ele fala: dinheiro é consequência. Ele nunca deve ser o seu foco. O seu foco é trabalho bem feito, ética e respeito sempre ao próximo. Se você fizer isso durante toda a sua carreira, você vai ter o retorno financeiro. E o dinheiro sempre corre mais do que você. Então, o dia que você tiver que correr atrás de dinheiro, você pode ter certeza que ele vai correr mais do que você. Então, faça um trabalho bem feito, que o dinheiro é consequência. E, graças a Deus, isso eu vi ele fazendo ao longo da vida dele, e é uma coisa que eu aplico muito no dia a dia. Então, hoje na clínica, graças a Deus, nós temos uma clínica muito grande, bem estruturada, muita tecnologia, são muitos colaboradores. Então, a gente nunca coloca o dinheiro como uma meta ou uma consequência, ou como um objetivo. A gente fala: nós precisamos atender dessa forma, fazer dessa forma, tratar mais rápido. Para quê? Para que o paciente saia dali feliz e realizado. Consequentemente, ele vai pagar por isso. Então, a gente tem o nosso retorno financeiro dessa forma. Então, nunca pôr o dinheiro como uma meta. Que incrível. Acho que esse é um dos maiores ensinamentos, né? Hoje em dia, as pessoas falam muito, né?
fazer, e eles pensam em como chegar nesse resultado. Então, muita gente quer pular atalho, quer pular etapas. E aí que o negócio não anda. Então, fazer o seu melhor que o financeiro ele não tem jeito, né? O dinheiro fácil vai embora fácil e as pessoas precisam entender que tem um caminho a ser trilhado, né? E não é fácil, não é do dia para a noite, gente. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer, tá? As pessoas vendem formas milagrosas hoje, né? Faz isso que você vai alcançar. Não tem segredo, não tem receita, tem uma receita, e aquela receita é básica. Você tem que fazer o básico bem feito e ir degrau por degrau até alcançar aquilo, e não é da noite para o dia. Sim, incrível. E me fala, você disse que é uma clínica grande, com bastante colaboradores, sempre foi assim? Ou seu pai já deixou assim para você? Como foi essa construção? Ela de uns 2, 3 anos para cá cresceu muito em necessidade de mais colaboradores, né? Antigamente a gente ficava mais no foco familiar, numa coisa mais, como é que posso dizer, como se fosse um consultório, mas a necessidade dos pacientes hoje de ter agilidade, necessidade de fazer tudo numa única sessão ou tudo no mesmo lugar fez com que a gente tivesse que ampliar. Nesse prédio novo, nós estamos lá há 10, 11 anos, ele é bem grande, são 12 salas, hoje deve estar em torno dos 13, 14 colaboradores, diretos e indiretos, e essa necessidade veio porque pela a necessidade de entregar rápido e tudo num único lugar, por isso que teve que crescer. Então, vamos colocar uns 3 anos para cá que a gente teve que fazer essa mudança, tecnológica principalmente. E foi desafiador isso para você? É desafiador porque a implementação de novos processos dentro de uma empresa que já funciona é muito complicado. Primeiro, como é que você fala, a gente precisa mudar determinada forma de fazer se aquilo já está dando certo? E implementar novas coisas, principalmente tecnológicas, na área da saúde, demanda muito aprendizado. Tá? Como é que eu posso explicar? Uma coisa que a gente fazia muito bem, manualmente, porém que demandava mais tempo, a gente precisou mudar para que fosse feito de forma digital para ganhar tempo. Só que isso é uma curva de aprendizado, não é só sentar lá, a pessoa acha que é só pegar, apertar o botão no computador. Não é isso. São softwares, são programas, é tanta coisa. São mais colaboradores. E até aquilo sair da forma que a gente quer, demandou, eu vou te falar que até o processo mudar totalmente, quase 1 ano e meio. Bastante tempo. E a gente tinha que fazer os 2 processos juntos para que não perdesse o tempo. Então, gera mais investimento isso. A gente tem que fazer de doação, mas ao mesmo tempo o pessoal fala, mas por que você faz? Eu falei, porque eu não posso falhar. Eu vou fazer da forma que a gente está acostumado, mas dessa maneira nova, vamos fazer também para que a gente possa chegar naquele novo resultado. E aí demorou 1 ano e meio. Hoje, graças a Deus, está tudo redondinho e funcionando da melhor forma possível. E assim, é muito comum a gente ainda ver consultórios odontológicos no método tradicional, assim, muitas pessoas ainda ou resistente a esse avanço tecnológico, ou até mesmo sem o investimento. O que você acha que é mais desafiador? A resistência em querer colocar ou, de fato, ter o dinheiro para investir? Eu acho que hoje são as 2 coisas, tá? É realmente um investimento muito alto, né? E aquilo que eu te falei, para você ter um retorno desse investimento vai demorar. Ele não é do dia para a noite. E existem equipamentos que eles não vão te dar o retorno financeiro. Na verdade, ele serve mais para facilitar o meu trabalho. Eu vou comprar ele para facilitar o meu trabalho, não que ele vai me retornar. Uhum. Então, é difícil. Hoje a odontologia no Brasil, ela, segundo o CRO, hoje um dentista, ele tem a média salarial no Brasil, ele não chega a R$5.000. Nossa. Então, e nós estamos falando de máquinas de 100, 200, 300, 400 mil reais. Então, é uma realidade muito, muito restrita. Então, a tecnologia, ela
se Deus quiser, eu torço para que ela chegue na mão de todo mundo, porque é uma ferramenta maravilhosa. Mas ainda, tanto o lado financeiro quanto O de o de, aprendizado. o de aprendizado ele vai travar um pouco aqui. Entendi. E para quem assim não tem hoje como investir, o que você daria de conselho já atuando nesse ramo? Olha, cursos e tentar trabalhar em lugares que já têm essa tecnologia. Hoje, se a gente consegue até locação, né, para determinadas coisas, a gente não consegue ter o sistema todo dentro do seu consultório, mas você consegue alugar ali e fazer um determinado procedimento e ir para uma empresa que vai produzir essa forma digital. Então, mas no meu ponto tem que ser curioso, tem que ir atrás. Assim, é aquele negócio que eu vou te falar lá atrás, que meu pai sempre falava, não pensa no dinheiro, vai aprender e depois você vê. É difícil, mas é a única maneira. Assim, eu já visitei, né, Uhum. os dois extremos, e hoje o que eu percebo é que essas clínicas assim mais avançadas, elas vendem uma experiência, né? Então, você chega, a partir do momento que você vê em 3D lá, toda a arcada dentária, mostra mais tudo que precisa ser feito. Você fala, nossa, não acredito, achei que meus dentes estavam ótimos. Então, traz um outro tipo de visualização e acaba também atingindo um novo público. Então, precisa ter esse olhar, né? Precisa. É muito fácil eu explicar isso. Eu falo assim, eu te explicar que um dente tem problema falando é uma coisa. Eu te mostrar, você ver uma imagem 3D, você, às vezes, né, pegar um modelo na mão, é totalmente diferente. Então, é mais fácil para o entendimento do paciente. Isso ajuda. Sim. Ajuda demais. E é aquilo que você falou, tem pessoas que buscam esse tipo de experiência. É diferente. Sim. Hoje você pode chegar no consultório de manhã sem nenhum dente e sair no final do dia com todos. Uhum. Quando isso você imaginava que poderia acontecer? Não, isso levava um ano quase. Você entendeu? Então é o que a 6 gente fala. meses. São experiências diferentes, mas é o que eu sempre falo. Eu espero que cheguem mais consultórios possível para que todo mundo tenha essa experiência aí. Ótimo. E como você conseguiu equilibrar a tradição de um consultório de 52 anos com a inovação? O que você não perdeu assim de essência? É ter uma clínica que não tem a cara de clínica. Ali as pessoas são recebidas como se elas fossem de casa. É mesmo? A gente vai sentar, vou tomar um café com você, a gente vai bater um papo. Nós temos salas de esperas individuais. Você tem... Sabe aquela sensação de você chegar, eu não estou num consultório? Lá as pessoas não estão... A gente trabalha assim. Você não tem aquele ar de clínica, você quer chegar no lugar e... Se sentir confortável. Não se pode se sentir sentir no hospital, né? Se sentir no hospital. Isso já traz um atendimento mais humanizado. E faz com que não se... E outra coisa também, né, que eu sempre falo, é o protocolo de atendimento. O nosso protocolo é assim. Priscila, você foi lá? É eu e você. Você é a Priscila. Você é um ser humano. Você é uma pessoa. Você tem suas dores, você tem seus problemas. Você não é uma boca. É isso que eu falo para todo mundo. O dentista tem a mania de achar que ele trata dente. Não, ele trata uma pessoa. Ele trata um ser humano. Então você tem que receber aquela pessoa como um ser humano, entender os problemas, as dores, os traumas dela, acolher, né? Que hoje está muito na moda. A pessoa fala, você tem que acolher o paciente. Mas isso é o básico, gente. Você é um ser humano que está ali. Ninguém vai no médico, no dentista, porque está bem. Ele tem um problema. Então a gente tem que acolher, saber as queixas dele, os traumas, e abraçar e consequentemente, entregar um resultado de qualidade o mais rápido possível. Uau! Gente, olha, tem bastante história aí de alguém que, além de estar construindo um novo legado, né, com muita tecnologia, muita inovação, tem os desafios, passou por 2 etapas aí, o método tradicional e o tecnológico. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores.
Não sei se você viu esse café lindo que Uma nós delícia. temos, é da Doce Amor Festas. Nosso querido pastor Jaime, que fica em Guarulhos, inclusive, tem coffee corporativo, se precisar Vamos de um saber. evento. É tudo com muito cuidado, muito amor. Temos a Vértice AEC também, patrocinadora do podcast, que já está aí com a gente há bastante tempo, que é uma empresa que regulariza áreas de terrenos, de imóveis. Então, você que é uma construtora, uma incorporadora, tenha a Vértice para regularizar aí a área do seu imóvel. A FTP Contábil, que é a contabilidade estratégica para o seu negócio. Vivemos também em novas eras. Além da tecnologia, estamos entrando aí numa etapa da reforma tributária, então a gente precisa aí de estratégias para redução de impostos. Então, tenha uma contabilidade certa aí para o seu negócio. E também temos Imprimindo Ideias, que patrocina a gente com essas canecas lindas. Muito obrigada a Mari, que acredita nesse projeto. Vamos lá, então? E você participou de projetos como a África. Eu olhei lá o seu perfil, achei incrível. E você devolveu os sorrisos para pessoas que nunca tiveram condições de ter acesso, de pagar isso. O que isso impactou profissionalmente para você? Isso é uma coisa que eu faço de alma. Eu falo que me faz mais bem eu atender e entregar para alguém que não tem condições de pagar do que uma pessoa que, graças a Deus, tem o poder de poder pagar. Eu já faço muito projeto social. Hoje a gente não divulga tanto porque as pessoas usam muito isso como uma âncora para puxar para alguma coisa. Mas eu já fiz muitos projetos. Sertão do Piauí, Pernambuco, Vale de Jequitinhonha, São Paulo, periferias de São Paulo, Moçambique, Amazônia. Assim, são muitos. Inclusive na clínica a gente atende pessoas gratuitamente, tá? Com tudo que há de melhor, não é que faz diferença. Se a pessoa precisa de implantes, ela tem implantes. Se precisa das melhores próteses, tem as melhores próteses, toda a tecnologia. Eu faço questão de devolver um pouco daquilo que a minha profissão me proporcionou. Eu acho que isso é um pouco de moral. Quando a gente faz o juramento, quando está recebendo o nosso diploma, a gente fala, né, que tem que tratar o próximo sem olhar a quem. Simplesmente a gente teve a bênção de se formar numa profissão que tira a dor. Eu acho que a gente tem que devolver um pouco isso para a sociedade que é tão sofrida, né? No modo geral. Então, eu faço isso. Aprendi com meu pai também, que vem lá desde trás. Ele sempre fez isso de forma bem quietinha. Meu pai chegou a ter um consultório por 3 anos em Nazaré Paulista, onde ele atendia semanalmente toda a população carente gratuitamente, todo sábado. Meu Deus, que incrível. Aí eu olho, né, e falo para uma pessoa... Gente, eu vou te falar. O obrigado dessas pessoas, ele é tão sincero que só quem recebe sabe o que eu estou falando. Não há preço que pague. Não tem. Que lindo. Não tem. É muito difícil hoje em dia encontrar pessoas assim que estão dispostas a servir. Muito, muito difícil. As pessoas falam muito. Nessa intensidade, né? Porque hoje em dia ninguém tem mais tempo para nada, não quer doar o seu tempo para que é o bem mais precioso do que a gente tem, é o tempo. E o que essas experiências te ensinaram sobre gratidão e propósito? Olha, a primeira coisa, eu falo que ação social não é pra gente mole. A gente, quando nós entramos numa ação para atender pessoas carentes, a gente tem que pensar que eu estou ali num X determinado de dias. Então eu tenho que atender a maior quantidade de pessoas nesse tempo, porque para algumas é a única oportunidade que elas têm de ter um tratamento digno. Tá? Então você tem que acordar cedo, trabalhar muito o dia inteiro e dormir a hora que acabar a fila do dia. Por quê? Porque tem que ser assim. E a gente tem que ser muito profissional. Eu falo assim, a gente quer ser
tem gente que é muito coração, eu também sou coração, mas a gente tem que ser profissional. Eu tô aqui para tratar e eu tô aqui para resolver o problema. Então, a partir do momento que a pessoa sentou na minha cadeira, eu tenho que resolver aquele problema dela da melhor forma possível, naquele tempo, porque se eu não conseguir, ou se eu demorar, eu posso deixar de... Tem uma vida a mais ali que vai deixar de ser, a menos que vai ser atendido. Então, a gente tem que ser muito mais... Eu falo que a gente tem que ser bem profissional. Segundo, em áreas muito pobres, de extrema miséria, eu aprendi que os meus problemas, eles não me matam. Então, eu estou na área mais pobre da África. Eles têm os problemas deles lá, que são daquela região. Tá? Mas o que eu aprendi com isso? Que os meus problemas aqui, da minha bolha, que a gente está, eles não me matam. O problema deles lá mata. Então, ele não tem saúde, ele não tem medicação, ele não tem alimento, ele não tem nada. O problema, aquilo é um problema. Ele vai morrer, aquilo lá pode matar ele. Então, eu comecei a levar a minha vida de uma forma mais leve. Porque eu falo, gente, todo mundo tem problema. Eu sempre falo, você abriu a torneira da sua casa, saiu água, você está na frente de 50% da população mundial. Então, essas coisas básicas que a gente não dá conta, a gente só aprende quando a gente abre a nossa porta do mundo, a porta verdadeira, que você é rodar. O sertão do Piauí é pobríssimo. Lá tem uma realidade que é tão triste que você começa a enxergar realmente os problemas do nosso país. E a gente vê que a gente tem uma vida muito abençoada. Né? Então, você não ter alguns problemas, tirando saúde, tá, gente? Tirando saúde. Vamos tirar a saúde do nosso papel, mas só os problemas que às vezes a gente se estressa com determinadas coisas. O que é controlável, né? O que é controlável, você vai levar a vida de outra forma. Sim. Eu tenho certeza. E você acha que assim, todo mundo tem que viver essa experiência? Todo mundo tem que viver. Eu acho que todo mundo tem que sentar na cadeira do outro, numa forma com que você veja que o real problema de uma sociedade, o que é esse real problema? Para você até parar de criticar determinadas coisas. Eu criticava muita coisa. Eu tinha uma cabeça mais complicada, vamos falar assim, mas a partir do momento que a gente começa a rodar o mundo, você começa a entender diferente. Que incrível. E quando alguém fala da marca Takaki, o que você espera que essa marca represente? Olha, no fundo, eu quero que essa marca continue sendo muito bem avaliada e que ela traga confiança. Quando as pessoas falam Takaki, eu tenho confiança. Eu entreguei a minha saúde para quem eu confio. Hoje a gente vê isso com a quantidade de pacientes que a gente tem de fora, pacientes muito antigos que vêm de outras cidades, muitas pessoas. E é isso que eu sempre vejo. É o legado que meu pai deixa, é de confiança, respeito e ética com a pessoa. Porque hoje em dia eu falo que o profissional da saúde falta um pouquinho de ética e de respeito com os outros, entendeu? Eu vejo isso. E como empresário, para gerir assim, uma clínica desse porte, qual que é o seu principal desafio hoje? Olha, são alguns, tá? Falando em... Vamos ser bem francos. A gente tem um problema que todo mundo sabe que, para quem são autônomos, vamos falar assim, é a variação de faturamento, fluxo de caixa. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, muito complicado, né? Porque, como é que eu posso dizer? Tem meses que o faturamento é muito alto, tem meses que ele é menor, e às vezes naquele que é menor você precisa fazer um investimento de equipamento, você precisa fazer algumas... Então, esse fluxo ele é muito complicado. Não é que ele é complicado, ele tem que ser bem respeitado. Sim, tem que tá? ter uma projeção, né? Porque, como é que eu posso te dizer? A gente não pode se emocionar muito com aqueles meses que são altos. Então a gente tem que tomar... Esse não é uma dor só minha, é
da maioria, tá? Sim. É geral, dos meus amigos também tem, do que a gente acompanha, é bem complicado. E com relação aos protocolos dentro da clínica de atendimento. Por que eu falo isso? Aquilo lá, a hora que o paciente chega, se o café tá ok, se os copos estão ok, se o chá tá certo, limpeza, como o paciente é recebido, como que é o pós, né, que eu falo pós-tratamento, mas seria tipo um pós-venda, né? Uhum. Pô, a Priscila terminou o tratamento dela, você tem que mandar uma mensagem, você tem que conversar, você tem que perguntar daqui a um mês como é que ela tá. É muita coisa. E como é muita gente, às vezes a gente se perde nisso aí. Então, é uma das coisas mais difíceis. Eu falo que sentar, atender, fazer o procedimento é a coisa mais fácil. O duro é gerir toda essa empresa aí que não é fácil, não. E como que você aprendeu? Porque ser um Sinceramente, excelente dentista na faculdade você aprendeu a experiência, a prática, mas e gerir, né? Empreender? se lascando. É bem isso, Gente, né? é simples assim. É você se lascar. Eu posso sentar aqui e falar, ó, faz isso, isso, isso. Meu amigo, não vai fazer. Agora você senta ali e você fala, ferrou. Acabei com o meu caixa. E agora? Como é que eu pago esses boletos? Não tem como não passar, né? Você A entendeu? verdade é essa. É simples assim. É se lascando. Então, a gente precisa disso aí. Como que eu gerir, como é eu fazer o pós-atendimento? Às vezes um paciente fala, poxa, Mitch, ninguém entrou em contato comigo. Vai passando. É passando. E as pessoas reclamando, e as pessoas falando dos seus defeitos. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa comentar uma coisa em outra, pega isso para você e começa a aplicar. Você vai ver que muda. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado. É muito mais difícil você manter todos os seus clientes do que você querer conquistar novos. Hoje, se você pegar nas redes sociais da clínica, a gente não trabalha a rede social da nossa clínica. Por quê? O meu trabalho é dentro dos meus 20 mil pacientes cadastrados. É muita gente. Você entendeu? Dentro Muita desses gente 20 mil, a gente está com uns 5.200 pacientes realmente ativos que passam direto. Você sabe que controlar tudo isso aí? Fulano de tal. Então eu não posso perder esses clientes que já foram conquistados. Ah, eu vou gastar aqui para eu conquistar novos. Gente, eu tenho muita gente para manter. Então eu trabalho muito o meu interno ali. O meu interno trabalhar é o nosso foco hoje. O seu time é composto por quais áreas? A gente tem lá financeiro, recepção, estagiários, auxiliares, técnicos de laboratório, cadistas e dentistas. É muita gente. E comercial também, quem cuida do comercial? Olha, eu cobrando e Sim, ficando em cima. Sim. Entendeu? Não tem como, gente. Tem áreas que é a gente que tem que fazer. Sim. Não dá. Eu já tentei delegar, eu já tentei sentar só na sexta-feira, passa aí o que fez. Não. É todo dia, passando, perguntando como que foi, quanto que fez, o que deixou de fazer, por que não fechou, por que fechou, entendeu? Tudo isso. Então, a gente tem que fazer essa parte aí, é chata, mas tem que fazer. Ah, sim, eu como empresária também, inclusive, estava até conversando antes de chegar aqui com a Isa, falando que realmente o dinheiro, o sucesso, ele é bom. E empreender traz isso, né? Sim. Traz essa liberdade de poder viajar, de poder fazer as coisas. Mas ninguém sabe as noites não dormidas, ninguém sabe as lágrimas, os momentos de solidão, os boletos, quando dá um furo no caixa, todo mundo passa por isso, todo né? mundo. Não tem como não passar. Eu falo para todo mundo, todo empreendedor e empresário não é virgem de Serasa, gente. Exatamente. Não existe história milagrosa. Cara, todo mundo um dia já passou por lá. Você entendeu? Isso faz parte. Exatamente. Entendeu? Isso faz parte. Não é feio. O feio é você dever, enganar os outros. Empreendedor, empresário, até você conseguir se estabilizar, você vai passar por perrengues. Sim.
E o mais importante é recalcular a rota rápido, né? E não persistir nos erros. Isso mesmo, você não acho pode que é morar isso, lá. Isso que faz Você a pode diferença. passar. Exatamente. Isso mesmo. O passar, ele serve para você aprender. Opa, passei aqui por conta disso. Vamos lá, recalcula, faz isso aqui. Sim. E o mais importante é isso. É de fato ter a mentalidade de empreender. De ver o que precisa, qual que é a tendência, Sim. o que precisa ser feito. Eu sempre falo, né? Eu sempre fui muito boa técnica, né? Sim. Tecnicamente eu sempre fui muito boa. Então, empreender, fazer a gestão, isso ninguém me ensinou. A faculdade não me ensinou. Não ensina. E quando você começa, você percebe que não é só a gestão, é só a parte técnica que é importante. Você precisa crescer o negócio. Precisa. E aí vem os desafios, só que precisa aprender com quem já passou, conversar, pedir ajuda e não persistir em alguns erros. Eu tenho um grande amigo meu, ele é um grande empresário lá da cidade, e um dia eu estava conversando com ele e eu falei, cara, pô, o faturamento tá lindo, não sei o quê, mas não sei o quê, e comecei a reclamar. Aí ele só falou uma coisa para mim, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então, cara, se você puder economizar aqui um pouquinho, ali, é 10 aqui, é 15 ali, é 100 aqui, tira isso. Quando você vai ver, você economizou muito. Muito. Então, você fica lutando para faturar mais. Mas só que ele falou, é tanto ralo que você não vê, que quando você vai ver, você trabalhou para jogar fora. Exatamente. Eu brinco que é igual eu. Outro dia eu peguei meu cartão de crédito, estava olhando a quantidade de assinatura que eu tenho de Netflix, Globoplay, aplicativo, não sei o quê. Eu tinha R$600. Eu falei, eu não vejo nem metade, é só Netflix e olhe lá. Sim. Você entendeu? Então essas coisas que a gente vai adquirindo, isso eu não estou falando uma coisa pequena. Agora, numa empresa, são coisas que você vê que você não vê vazando. Você entendeu? Então, por isso que eu falo. Hoje a gente faz lá uma coisa também. E fizemos muito investimento num consultório odontológico, muita coisa funciona por ar comprimido. E a gente tem determinados equipamentos que davam muito problema. Aí o que eu tive que fazer? Falei, deixa eu buscar uma solução. Aí comecei a pesquisar. Eu falei, vamos fazer um tratamento de ar hospitalar. Então hoje na clínica, nosso ar que passa por todo o sistema, ele é hospitalar. Ele é considerado a nível hospitalar, de tão filtrado, de tanto equipamento que tem para filtrar o ar. Por quê? Ele chega um ar tão puro que ele já não dá problema nos equipamentos. Só em manutenção a gente economizou muito. Então. Sabe? Então, essas trocas de equipamentos que dá, sabe aquela canetinha, né? Tem algumas que é movida, todas elas são movidas a ar, tem umas que são elétricas, mas tem umas que são 100% a ar. Aquilo lá dava muito problema. Toda hora tinha que estar trocando, arrumando. Parou. Então, a gente tem que começar a pensar também, falar, putz, isso aqui está dando muito problema, como é que eu faço para... É complexo, mas é no final, é você economizar para, no fundo, não é o segredo é quanto você está gastando. Entendi. E ainda mais no seu ramo, que gasta muito com material, muito. é um custo tá caríssimo. Gente, hoje gigantesco. A gente está fazendo uma ampliação de uma sala cirúrgica lá, inclusive hoje estava até respondendo a minha. Eu estava conversando com ela, falei, onde vocês vão parar com esses preços aí? Eu falei, gente, tá surreal. Então a gente tem que manter, tem que cuidar, manutenção, prevenção. Eu falo igual saúde, gente. Saúde a gente tem que prevenir. Sim. E o que esperar da clínica aí? O que vem de diferente? Olha, hoje o que a nossa nova inovação, né, que a gente procura aí. Hoje, graças a Deus, a gente tem todas as grandes tecnologias lá dentro. Graças a Deus, muito trabalho, muito esforço, mas a gente tem o que há de melhor hoje no mundo, a gente tem lá. O que a gente busca hoje é mais experiências, são mais confortos. Então, por exemplo, as nossas cadeiras agora, todas elas têm que ser praticamente parecidas com uma poltrona. Eu brinco que tem paciente que senta e fala, nossa, que cadeira diferente. Sim, elas são diferentes, são mais experiências, são confortos. Eu acho que em tecnologia, né, como eu já falei, a gente chegou, graças a Deus, a ter tudo. Então, a gente busca essas experiências. Quando o paciente chega lá, eu brinco que ele tem que parecer que ele está indo para um hotel.
Não é para uma clínica. Ele tem que chegar, tá num hotel, tem que ter aquele cheirinho. Tem o nosso aquário gigante no meio de uma das salas de espera, sabe? Tem uma fonte, tem essas coisas. Lá são 4 ambientes de sala de espera. Então, o paciente que é mais reservado, ele quer ficar quietinho numa sala, ele tem uma sala para ele. Ele quer uma mais iluminada, ele tem. Ele quer uma... Então, tudo isso são as experiências. As experiências que a gente busca para o paciente se sentir mais confortável. Essa é o meu objetivo agora para eu, da minha irmã, de buscar isso para os nossos pacientes. Nossa, atendimento VIP, hein? Quero conhecer. Tá e para quem acha e fala, então deve ser muito caro, não vou lá não. Gente, não é caro. Outra coisa, tá? Tecnologia, ela não aumenta o preço do tratamento, ela agiliza o tratamento. Tá? A clínica, ela tem, lógico, alguns custos que equivalem a um pouco mais, mas ela não é uma coisa fora da realidade. Até porque eu posso chegar e falar, gente, para você fazer um dente comigo custa 50 mil reais. Ninguém vai fazer. Você entendeu? A gente tem que estar nivelado no mercado. Lógico, a gente tem nossas diferenças, sim, mas não é uma coisa fora do outro mundo. A gente tem... É justo. Um preço justo, qualidade justo, qualidade. Excelente. Somos empresários. E tecnologia de ponta. Somos empresários. A gente também precisa pagar as contas. Sim, no final do mês, é o que a gente falou. Tá tudo muito caro, né? Sim. Então, não tem como. Então, tá bom. Não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui, que chama Por Trás da Porta. E antes de iniciar esse quadro, quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Doce Amor Festas, Vértice AIC, FTP Contábil e Imprimindo Ideias. Obrigada por acreditarem nesse projeto. Vamos lá? Vamos. Mitch, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória profissional que ninguém viu? Olha, quando eu pensei em largar a minha profissão por uma fase de quadro depressivo, há uns 11 anos atrás. É mesmo? Mas graças a Deus superei, fiz tratamento, então... foi crises de estresse que levaram a isso e a gente pensa em desistir de tudo, né? Então, essa foi uma fase bem difícil da minha vida. E qual foi a experiência que mais transformou sua visão sobre pessoas? Um paciente, a África ou um outro momento da sua vida? Uma vez, eu estava em Moçambique e um rapaz chegou com um senhor e falou que precisava olhar o pai dele. Foram 2 situações. E eu olhei o pai dele. O pai dele estava com catarata, né? Porque a gente pôde examinar ali. Nós não tinha como, estava num lugar muito afastado. E o pai dele, ele pegou e ele falava em dialeto, e o meu tradutor falava, ele falou que vocês devem ter algum remédio para o pai dele voltar a enxergar. E a gente não tinha. Aí eu falava, não tem como. Na hora ele pegou e falou, ele falou, mas eu andei 2 dias para chegar até aqui. Eu preciso de um remédio. Aí eu falei, não tem o que fazer. Aí ele olhou pro pai, aí ele respirou fundo, ele virou as costas assim e saiu andando. Então, uma coisa tão básica, que hoje é tão simples de se resolver, naquela época era a única esperança. E porque o que eu fiquei imaginando, aquele rapaz andou na savana com o pai dele por 2 dias numa esperança de resolver. E ele não tinha essa salvação pro pai, entendeu? Então, a partir do momento que você vê que coisas básicas pra gente, para outras é a última esperança. Forte. E é bem difícil. É bem difícil. E se você pudesse abrir uma porta e chegar a Takaki Odontologia daqui a uns 5 anos, o que você gostaria de ver? Olha, eu acho que
os caminhos que a gente está seguindo, eles estão sendo muito assertivos, tá? O que eu espero é que a gente consiga manter essa tradição que meu pai sempre construiu com muito esforço, porque meu pai veio de uma família muito simples, ele conseguiu tudo na vida dele realmente batalhando. Eu já vim alguns degraus acima, então eu consegui entregar aquilo que ele fez com tanta luta, tanta dedicação, já vai ser de muita valia para a gente. Então eu acho que isso é o que eu desejo, que a gente continue crescendo do jeito que a gente consiga e cada vez mais humano. Eu acho que é o que falta hoje. E você já devolveu milhares de sorrisos ao longo da sua carreira. Mas qual foi o sorriso que mais transformou a sua própria vida? Nossa, um sorriso que fazem tantos anos, eu era novo, eu devia ter uns 4, 5 anos de formado, e um dia apareceu um paciente, seu Joaquim, no consultório. E ele foi com a cuidadora dele, conta essa história para todo mundo. Ele virou, ele sentou o seu Joaquim tinha 93 anos, 92 ou 93. Ele virou para mim e falou assim, doutor, eu só quero um negócio, eu só quero poder comer. Não importa se meu dente seja azul, preto, verde, eu só quero comer. Eu tenho 90 e poucos anos e eu não conseguir comer, ele falou, é o único prazer que eu ainda posso ter. Eu só preciso comer. E aí eu olhei, gente, 90 e poucos anos. Falei, vai dar. E ele tinha um aniversário dele, a gente conseguiu entregar a prótese, realmente, ele conseguiu ir no restaurante, ele conseguiu comer, porque eu atendi a filha também. Ele falou, meu pai conseguiu comer, ele estava tão feliz, não sei o quê. E depois de um tempo, ele faleceu, acho que depois de 1 ano que a gente entregou o tratamento. Mas ele era um senhor muito bem sucedido, viveu bem, família boa. Isso mostrou para mim que o quê? No fundo, a gente precisa, no final da vida, a gente quer só o básico. Então, você cuidar e devolver função, né? A estética é uma consequência, mas você devolver a função de poder se mastigar para as pessoas que às vezes nunca mastigaram direito é muito importante. Então eu sempre falo que essa frase dele, doutor, eu só quero poder comer, é o único prazer que eu tenho na vida. Então aquilo lá me gravou muito e é o que é uma base para mim. Eu falo, gente, as pessoas precisam se alimentar e elas precisam comer direito. Então a gente tem que devolver esse prazer para elas. E é isso que eu carrego para. E esse sorriso transformou sua vida? Transformou. Eu aprendia muito a função, né? Muito. Não é a função, muito o nosso. Me fugiu a palavra aqui. O nosso dever como cirurgião dentista. Sim. Vai além, né? É muito além de um sorriso. Precisa da estética, precisa da saúde, mas quem não cuida ali dos seus dentes pode chegar e não conseguir ter nem um prazer de comer. A função Legal, essencial. Muito bom, viu? Muito obrigada aí Imagina que agradeço pelo sua papo. participação, foi uma honra. Eu espero que você assim tenha gostado. Eu me emocionei aqui. Se gente, tem muitas histórias. Eu imagino que você viveu, né? Tem muitas histórias. E agradeço, obrigada. Você, deixa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. O meu Instagram é mit_takaki. É só seguir lá na bio, tem todas as site, contatos, clínica, tem tudo lá. E é isso, gente. Agradeço muito pela Priscila pela oportunidade de contar um pouquinho da história. Sim. E é isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, só ir lá. Isso aí, você que gostou, curte, compartilha, deixa o seu like, siga aí a nossa página. Eu falo que isso aqui que a gente faz hoje é deixar um legado, é mensagens que pode transformar a vida de uma pessoa que está escutando, que hoje está cheio de problemas, e isso, uma frase transforma, você que já é empresário, que assim, tem vários desafios, todos nós passamos por desafios todos os dias, então não desanime, não se sinta só, e muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, gente, obrigado.